Fala, tenista! Mais um episódio, hoje um episódio mais do que especial. Eu e meu companheiro de bancada aqui, Dr. André Lage. Cara, hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Sérgio Rosa, fisioterapeuta do esporte. E você percebeu que estamos hoje em clima natalino. Então a gente quer dar um presente pra você, que é justamente fazer aquela grande retrospectiva. Quem não gostava de ver a retrospectiva no canal aberto? Eu adorava. Sérgio, vamos fazer o seguinte. Você começa sacando e eu vou na sequência. E aí a gente vai resgatando os episódios, aqueles pontos mais importantes que deram repercussão, que movimentaram a rede, que geraram discussão, polêmica e, claro, que mudou a vida de muitos tenistas. Andrezão, vamos fazer um jogo diferente hoje, cara. Hoje nós vamos contar em games, então vamos pro primeiro game. O primeiro game, ele vai ilustrar o nosso primeiro episódio, onde a gente contou um pouquinho da nossa história. E eu falei muito da minha história, sabe? Lembra? Que eu era nadador, ciclista, fui triatleta. Aí depois fui estudar fisioterapia. Cara, mergulhei dentro de um cenário incrível que foi a ACD, que foi uma escola pra mim. E de lá eu criei o Dotrat, que é do tratamento ao treinamento. E cara, teve uma repercussão muito legal, porque a gente falou muito nesse episódio sobre a essência da fisioterapia moderna, que é não tirar o atleta da quadra e trabalhar o atleta visando a performance dele, além da prevenção de lesões. Mas eu já falei pro Sérgio que a gente tem uma big meta, que com o nosso... Quando a gente bater 100 episódios, a gente quer formar 100 tenistas. Então, que pessoas que estão nos escutando, que estão nos ouvindo, assistindo, que nunca jogou tênis, que se apaixone por isso e que de fato fale, poxa, eu tô gostando desse esporte, vou jogar uma bolinha, vou bater uma bolinha pra ver como é que é. Legal, e também, né, André, pra quebrar essa crença de muitas pessoas de achar que o tênis é um esporte muito difícil, que é um esporte caro, que é um esporte que é só para algumas pessoas. Pensando assim, gente, o tênis, assim como outros esportes com raquetes, são esportes de longevidade. É esporte que vai trazer benefício para você pensando ao longo prazo. Nós estamos num país aqui onde nós estamos ficando cada vez mais velhos, com uma taxa de natalidade muito baixa, ou seja, nós vamos ser um país de mais idosos daqui a pouco. Então a gente tem que pensar em envelhecer bem, com saúde, e isso também é um dos nossos propósitos aqui dentro, certo? Sérgio, realmente nostálgico o primeiro episódio, né? Eu lembro que a gente tava nervoso, a gente tava ansioso. Pô, é algo que a gente construiu com muito carinho aí pra todo mundo. E de fato, você já apresentou a fisioterapia dessa forma, então já foi uma quebra de barreira, muitos fisioterapeutas entraram em contato. Então, para quem realmente quer saber um pouco mais da fisioterapia moderna, da medicina do esporte, da medicina voltada para regeneração, esse primeiro episódio tem que assistir. Mas eu lembro de um episódio que aí eu tenho até um carinho bem especial, porque é uma médica amiga minha, ela é sensacional de Niterói, a Fabiana Vilela. Ela veio aqui pra gente trazer vários aspectos da saúde da mulher, e entre eles, o que mais a gente pontuou foi sobre a longevidade, onde ela trouxe um trabalho da Mayo Clinic falando que o tênis, ele consegue fazer o praticante do tênis viver 9 anos a mais do que outros esportes. Confere aí um pouquinho desse relato dela. O tênis é um esporte de longevidade? Tênis é o esporte para maior longevidade. Segundo os artigos, a gente tem alguns artigos que depois eu posso deixar com vocês, mostrando a comparação do tênis com sedentários e o tênis com outros esportes. E o tênis, por ele envolver várias áreas, ele envolve neuroplasticidade, ele envolve o seu condicionamento físico, ele envolve uma série de decisões que você tem que tomar rápido, isso impacta diretamente no envelhecimento. Então, os estudos mostram que ele pode aumentar em mais de 9,7 anos para o praticante de atividade física de pelo menos 2 horas por semana. Isso comparando com outros esportes. Sim, comparando com outros esportes. Comparando com sedentário, 9,7 anos. Comparando com bicicleta, corrida,
é uma comparação de mais 7 anos. Então, ele é superior. Isso é muito legal. Eu tava vendo outro dia eu não vou lembrar agora quem que estava falando sobre isso, mas assim, a gente tem hoje uma diminuição muito grande de taxa de natalidade aqui no Brasil. Ou seja, as pessoas, os casais estão escolhendo ter um filho e alguns nenhum. Então, a longevidade, né, nossa, vai ser muito maior porque a gente tem uma qualidade de saúde. Então, a gente vai ter um mundo dos idosos daqui a pouco. Então, para nós da área da saúde, é um nicho muito importante, né? A gente vê hoje pessoas acima de 40 iniciando no tênis, o que é muito legal. Só que aí, iniciar da maneira correta é o mais importante. O que você pode dizer sobre isso? Andrezão, show de bola. Cara, a doutora Fabiana deu um show aqui, realmente, e ela falou algo a mais ainda, lembra? Ela falou da luta dela contra a balança quando ela era mais jovem. Ela falou também sobre não só a perda de peso, mas o quanto que isso incomodava ela em relação à saúde e ao nível de estresse. Como o tênis diminuiu esse nível de estresse. Cara, foi sensacional a repercussão do episódio dela. Foi mesmo. E, cara, vamos para o Game 3, né? Olha só, hein? Esse game vai longe hoje. Cara, no Game 3, nós tivemos aqui o Glauco Pereira. Um cara incrível, cara, que ele tem uma lição de vida, um mestre do tênis, um cara super conhecido, que a gente teve o prazer de conversar com ele sobre vários assuntos, mas a história dele marcou muito, porque ele começou pegando bolinha aos 11 anos de idade, é um cara que nasceu dentro da quadra de tênis praticamente, virou um professor ali, depois que foi fazer a formação de educação física, e é um exemplo, cara, é um exemplo de performance para os atletas, né? Trabalha muito a mentalidade hoje do atleta competitivo e trouxe um negócio aqui que foi muito legal, que deu muita repercussão, que foi quando a gente falou daquela diferença, né, lembra? Entre o 20º do ranking e o 5º do ranking em relação à mentalidade. Galera, acompanha aí o que o Glauco falou. Esportes, a minha vivência, tem 2 esportes que as pessoas são realmente alucinadas. É o tênis e o surf. Eu nunca surfei, mas quando você conversa com um surfista, você vê que os caras não... Acorda 3 da manhã, desce pra... Eu tenho amigos que fazem isso, bate e volta pra surfar, cara. Eu acho que o tênis e o surf tá meio assim. E o tênis tem essa coisa que a gente brinca, né? Do bichinho picar, né? E... Então, acho que o grande desafio, o primeiro desafio nosso é fazer com que a pessoa seja picada pelo bichinho do tênis, que ela se apaixone pelo tênis. A partir daí, que ela comece a treinar com frequência, ela tem que jogar pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Ninguém aprende a jogar jogando tênis uma vez. Aprende. Só que aprende a muito longo prazo, não consegue realmente desenvolver. Chance de frustração, né? Muito grande, né? Tem que entender o processo, né? O tênis é um esporte que tem um adversário do outro lado. Sergião, cara, deu trabalho esse episódio. A gente recebeu tanta mensagem falando sobre essa parte do cognitivo, de mental, gente que é a favor, gente que é contra, gerou polêmica. Concordância, discordância e muito mais, cara. E é legal, é isso, né? A gente tá feito aqui pra gerar discussão, pra gente gerar pessoas pra estudarem mais sobre o assunto. Exato. Então o propósito nosso é trazer a divergência de uma forma que tenha conteúdo baseado numa ciência e baseado em muita experiência, como o Glauco veio aqui falar. Exato. Além do que, todos que vieram aqui falar sobre o Glauco falaram muito bem dele, então ele tem um currículo que dispensa comentário. E eu lembrei também que o nosso Game 4 foi um esporte diferente. Boa. Pickleball, o esporte que cresceu demais aqui em 2025. E foi interessante, Sérgio, porque ele é um esporte que ele, dentro do esporte de raquete, ele é um pouquinho do tênis de mesa, um pouquinho do tênis, um pouquinho do badminton. Então, ele tem características próprias, tem a cozinha, tem uma dinâmica diferente, o movimento é um movimento mais embaixo. E eu tive a oportunidade de jogar com o Ratão, que inclusive ele veio aqui no episódio, e poxa, ele trouxe um complemento do que é o pickleball que eu nem imaginava. E filhos, eu vou jogar com a minha filha. Então pensa assim, um pai com 50 anos de idade jogar com uma menina de 9. Dá jogo? Dá jogo. Dá jogo. Tem uns kids jogando super bem por aí. Eu conheço um super amigo meu lá de Santos, o Poester. Até um abraço pro Poester aí.
E ele joga com o filho dele, e eles estão no torneio, ganhando torneios, e ele falou pra mim assim que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Porque ele tava meio desligado com o filho dele, ele não tinha uma ligação. Olha. O filho dele era muito quietinho, videogame, sabe, aquele menino tímido. E do nada, ele começou a jogar e o menino, assim, evoluiu muito socialmente. Pô, esse é meu pai, joga comigo e tal. Então, essa pra mim, o dia que ele até comentou sobre isso, né, foi numa live, né, que é o Lucão que faz sempre uma live sobre pickleball. Eu até me emocionei, assim, porque eu falei, cara, que legal que é isso. Olha como o esporte vai além, transforma. Né? Inclusive, a Fernanda da Federação Paulista, ela criou o projeto Transforma. O pickleball em clubes públicos, como no Pelezão, no Serete, tem o projeto Transforma lá. Então ela tá trazendo meninos, adolescentes, assim, para ensiná-los. Talvez acho que tenha verba no começo e tal. Ali serem professores, fomentar o esporte. Tá muito bonito. Sensacional, né, André? Como o pickleball, cara, além de ter toda essa característica que você falou, que a gente acabou de ver aqui no vídeo, como também é um esporte como todos com raquete, que une as pessoas, né? Que une as famílias. Essa história linda do pai e do filho aqui, que deu uma repercussão incrível no nosso Instagram e dentro do YouTube. E cara, agora quero falar do Game 5. Esse é um game muito especial. Porque é uma pessoa em comum entre eu e você, um parceiro que é o Deilson. É o coach. Cara, que é um coach, que é um cara sensacional, que é um cara que nasceu para ser professor de tênis. É isso aí. E ficou muito claro aqui no episódio dele isso, cara, assim, que deu uma repercussão sensacional. Ele falou dos principais erros do iniciante, do tipo de tênis adequado, do tipo de raquete. Cara, ele deu uma aula pra gente de tênis, né? Galera, acompanha aí. Esse mundo tenístico que a gente gosta tanto, que a gente vive, né? Ali é um esporte maravilhoso. Qualquer pessoa pode jogar, não tem idade, tem pessoas que... E, aliás, não tem idade e não tem preparo físico. Só para complementar, para finalizar, que eu esqueci uma coisa. Mano, você que vai fechar... Eu vou fechar. O tenista que joga, pra vocês terem ideia, eu tenho um tenista que tem deficiência de coordenação, porque nasceu assim com alguma deficiência física. Tem alunos que teve acidente que jogam cadeira de rodas. Eu tenho um aluno que joga cadeirante. Sim. O cara joga tênis, o cara é feliz da vida. Então, tênis joga de qualquer jeito. Qualquer pessoa pode jogar tênis, se adapte com bolas ou com quadra, e assim joga e se diverte. Aliás, esse tenista que joga com o cadeirante, ele saca, ele voleia, ele bate backhand, forehand, ele treina tática, direciona, cada jogo super bem comigo. Eu aprendi também, eu estudei para ensinar as regras, porque o tenista, para quem não sabe, o cadeirante, a bola pode quicar 2 vezes. E as táticas, a melhor forma de jogar, como cobrir melhor a quadra, então tudo isso eu vou passando para ele. Quando eu comecei a treiná-lo, eu falei, Fábio, primeira experiência que eu tenho com você como tenista cadeirante, mas eu tô estudando pra gente te atender melhor. E aí tô estudando, ele tá adorando a aula, já estamos no tempo aí, mais de ano jogando. Sérgio, cara, isso me emociona até essa fala do Deilson, viu? Isso é realmente ter amor pelo que faz. Mas ele me deu trabalho. Ele teve uma epicondilite, Sérgio, que, assim... eu achei que eu não ia conseguir reverter. Mas, tive que usar minhas técnicas de onda de choque, meus tratamentos de plasma rico, tentar contornar a indisciplina desse cidadão, porque ele tem que trabalhar e tem que estar na quadra 24 horas por dia. Mas deu muito certo. Foi o caso mais incrível que eu tive de tratamento de epicondilite lateral, que é o tênis elbow, que inclusive é o nosso episódio do Game 6. Boa. E nesse episódio do Game 6, onde a gente falou de tudo o que tem da epicondilite, a etiopatogenia, a fisiopatologia, o quadro clínico, os tratamentos, a reabilitação, a gente realmente trouxe uma aula sobre o que é essa patologia que tanto acomete os tenistas. E o mais importante é que o tenista, ele passou a ver a epicondilite não como uma dorzinha no cotovelo, mas como realmente uma lesão grave que tira ele da quadra, e normalmente ela se recupera de 6 a 12 meses. Vamos ver um pouquinho dessa nossa aula que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes. Bora! E, Sérgio, a gente até comentou um pouquinho sobre alguns casos, né? Tem algum caso de epicondilite lateral
que você teve um sucesso recente? Como que foi seu tratamento, sua abordagem? Sim, eu tive inclusive um professor, né? O cara fica na quadra das 6 da manhã até as 10 da noite. E isso, cara, é que eu comento com as pessoas assim, né? Lógico que a gente tá falando de atletas e para todo mundo é importante o tratamento. Mas quando fala do ganha-pão da pessoa, cara, isso mexe com a gente. Então, precisa entregar resultado. E ele tava com uma epicondilite, assim, realmente num grau muito alto. Por quê? Porque foi levando, o cara trabalha com isso, ele foi empurrando com a barriga. Sim, precisa sustentar. Pô. Até chegar no momento que teve rompimento de tendão, ele tava com uma inflamação muito grande, ele tava com edema no cotovelo, pegando até a parte neural. Caramba. Então, assim, realmente o cara tava com o braço, chegou com o braço pendurado. Uhum. E aí a gente, cara, trabalhamos com ele. Trabalhamos. E aí ele foi melhorando. Hoje conseguiu voltar, poxa. E foi muito legal ele chegar outro dia lá na físio, brincando, bateu na porta. Cara, Sérgio tá aí. A secretária até tomou um susto, né? Porque ele é meio estabanadão assim. Pô, Sérgio tá aí? Tal. O secretário olhou, tá. Não, peraí, cara, vim só te dar um abraço. Porque hoje foi o primeiro dia que eu consegui trabalhar o dia todo sem dor, cara. Pô, isso é sensacional. Sensacional. Né? E a gente tem que ver de novo, né? Repetir. Andrezão, esse game de epicondilite, cara, foi sensacional. Porque a gente destroçou tudo sobre ela. Ficou muito claro aqui no vídeo. E para o tenista que quer realmente ter performance, tem que assistir. Porque é uma das alterações de lesões que mais acomete o tenista. Né? É isso aí. Mas, André, tem uma pergunta para você, cara. Manda. Tem um próximo game nosso aqui, que foi uma pessoa muito especial, que deixou um recado, e eu queria saber se você lembra quem é, cara. Vou falar uma frase pra você. Ela falou o seguinte, que deve ser muito claro que a prevenção sai muito mais barato do que o tratamento. Caramba, Sérgio. Eu lembro disso. Foi uma convidada, uma mulher. Isso, muito bem, tá no caminho. Nossa, aí você me pegou. Conta pra mim, quem foi? Doutora Alessandra Geisler. Ah, médica do coração. Querida Lê, você é especialista em cardiologia, né? Deixou aqui 2 recados muito importantes. Um foi esse falar da prevenção pro atleta, né? Que às vezes a gente só acha que é só ir pra quadra e tá tudo bem, né? Então, fazer todos os exames preventivos, muito importante. E uma outra coisa, Andrezão, que ela deixou muito importante é que a criança não é um adulto pequeno. É isso aí. Né? Precisa de um especialista para acompanhar. Galera, acompanhe um pouquinho aí do episódio da Lê. Eu nunca tive tão bem do ponto de vista mental, mas do ponto de vista de corpo, né? E isso com métrica mesmo. Você vai fazer exame de bioimpedância. Você olha e você fala, gente, eu com 20, 30 anos eu não tinha. Não tava assim. Eu não tava desse jeito. Não tinha essa massa, não tinha essa capacidade, essa vitalidade, esse vigor de sentir bem, porque... Todo mundo fala, né? Principalmente mulher, entrou na menopausa, aquele problema, meu Deus, agora acabou o mundo. É o fim. Eu nunca me senti tão bem, eu não trocaria esse meu corpo, e olha que eu ainda tomo bastante medicação por conta das doenças autoimunes, eu não trocaria esse meu corpo de hoje pelo meu corpo de 18, 20 anos. Ó que legal, essa é a mensagem aí, ó. E olha só que interessante. Vai mudar a vida de muitas mulheres. Exatamente, e olha só que interessante, né? Ela trabalhava, assim, workaholic total, e não se preocupava com atividade física. E hoje ela se preocupa com a atividade física e tem mais energia do que ela tinha antes. Sim. Olha o quanto que a atividade física e esportiva mudou tua vida. Sabe uma coisa, assim, muito pessoal que eu vou falar pra vocês, gente? A gente fala muito hoje em testosterona, nível de testosterona, quantidade. E no período de menopausa, a mulher diminui a testosterona. Então, tem que repor, etc e tal. Eu, pela minha condição de saúde, não posso repor. Minha testosterona é 12. Gente, eu não tenho problema com testosterona. Sim. Porque o exercício compensa de tal maneira alimentação, estilo de vida. Porque você tem um número, e aqui eu falo, até do ponto de vista cardiovascular, você tem uma testosterona a mais do que 1000, você tem um risco maior de ter doença, né, de infarto, de ter doença cardiológica. Sérgio, é incrível, né? Poxa, eu tô super animada aí com cada episódio que a gente fez. Eu lembro que a Lê, ela tinha um problema de coluna, ela reverteu esse problema, começou a correr, começou a querer performar. Pra você ver que realmente a doença osteomuscular, se ela é bem manejada, a gente consegue realmente chegar a ponto de você sanar, curar, né? E você gerar mais movimento pro corpo. E, falando em movimento, eu lembro do episódio 8, então vamos pro próximo game, onde Eric Paulino, ele
juntou o CrossFit com o tênis e mostrou, aliás, a gente até trouxe evidências que falavam que o treino intervalado intenso como o CrossFit, ele aumenta e gera performance pro tenista. E ele trouxe a experiência dele no cross, o que o cross fez ele mudar a mentalidade, mudar a parte física e o que ele sente que realmente o físico dele faz a diferença nos torneios por conta desse treino intervalado. Mas apesar de toda essa parte física de performance, o que foi mais cativante foi o que ele quis falar de um caso, uma história que ele teve com um dos alunos dele. Confere aí. Boa. Que ele me manda uma mensagem que ele fala que eu consigo ajudá-lo também pra vida. Então isso pra mim eu não consigo nem falar muito, porque senão me emociona. Senão... Fica à vontade. Cara, é muito legal isso, assim, porque na hora que você lê, e às vezes bate umas dúvidas, né, da nossa profissão, a gente fala, nossa, tô cansado. Na hora que você lê isso, é um combustível muito forte. Boa. Né, porque você fala, cara, às vezes eu faço coisa que eu não imagino que eu tô ajudando. Né? E teve um cara que me falou que ele tava em depressão, começou a treinar, e ele falou, professor, você não tem ideia o quanto você me ajudou. Aí eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, mas por quê? E achando que era de tênis, né? Pô, achei que tinha melhorado a esquerda. O cara, não, pô, tava em depressão, tava realmente com os pensamentos muito ruins. Olha só. E você fez coisas que você não imagina. Então, assim, obrigado. Aí eu falei, putz, e esse em específico é muito bacana. Porque ele realmente, ele falou, cara, eu melhorei no tênis. Olha que loucura isso. Ele falou, eu melhorei no tênis porque eu melhorei na minha vida. Cara, isso eu devo a você. Pô. Então, isso é uma coisa que você fala, putz, pra eu fazer, pra eu fazer isso. Exato, entendeu? E o cara melhora em tudo. Ele falou que ele melhorou com a família dele, no trabalho dele. Até mesmo algumas coisas que eu falo pra ele no tênis, ele busca essa convicção, essa coragem dentro do trabalho. E ele falou, pô, cara, andei pra frente no meu trabalho, cara, graças a você. Entendeu? Então, cara, é um privilégio fazer aula com você, obrigado. Então, assim, eu falei, caramba, amigo, sou eu que agradeço, porque isso daí que você tá me mandando aqui é algo muito especial, assim, cara. Então, essas são coisas que me guardam. Andrezão, incrível, né, cara? Essa história do Eric deixou todo mundo emocionado aqui. Eu lembro que, cara, a gente ainda tava num processo inicial aqui, mas, poxa, foi cativante, né? E o tanto de elogio que ele recebeu, né, no nosso Instagram. Nossa, e você sabe que teve um aluno dele que fez questão de fazer um vídeo e postar no Story, falando sobre ele, sobre o professor que ele é. Cara, sensacional, imperdível esse episódio. É mesmo. E amigo, aí falando de quadra, a gente falou de duas pessoas que aí a gente entra no nosso game 9, que encantaram esse set aqui, cara. Foi sensacional. Já tô imaginando quem. As meninas do tênis e elas. Elas, assim, trouxeram uma coisa tão leve nesse programa, falaram do tênis de uma forma tão alegre, né? Dos benefícios que podem trazer para as mulheres, né? 40 mais, 45 mais, não só no nível de saúde física, mas de saúde mental, daquela mulher que tá lá parada em casa, que já passou daquela fase de cuidar dos filhos, que só trabalha fora, que não se cuidava mais. Então, trouxeram esse exemplo e também falaram muito do network que o tênis pode proporcionar para você que quer fazer business com esse esporte. Confere aí. Mulheres juntas, a gente faz a força ali. Eu falei, não, eu quero unir mais essas mulheres, porque eu acho que todas as mulheres têm que estar juntas ali. Então, assim, a que joga muito bem pode jogar, treinar e jogar com uma que não joga muito bem. Eu falei, não, a minha meta aqui é a gente juntar essas mulheres, unir essas mulheres. E aí eu fiz um evento ano passado, Outubro Rosa, e pedi a ajuda da Vanessa. Um dia ela tava por lá, ela me viu uma loucura montando as coisas. Ela falou, Marcela, você quer me ajudar? Você quer ajuda? Eu falei, lógico, aceito qualquer tipo de ajuda, porque eu tava atolada de coisa pra fazer. E a Van começou a me ajudar e a gente percebeu que a gente tinha uma super sintonia juntas. A gente fez um super evento, foi muito legal, com vários parceiros ali juntos. Já rolou sintonia de imediato naquela Isso hora. foi em outubro do ano passado. E aí a gente começou a ver essa crescente do tênis feminino. Por que a gente não cria um Instagram para falar sobre isso? E a Van até brinca muito comigo, porque eu sou muito ação. E a Vanessa, ela é a mais estudiosa. Cabeça pensante. A cabeça pensante. Eu falei, não, Vanessa, nós vamos criar. Depois a gente pensa o que a gente vai fazer. Vamos criar o Instagram. E a gente foi viajar pro Rio Open esse ano. E aí, no Rio Open, o negócio começou a criar uma proporção, assim, porque a nossa ideia era a gente só jogar tênis. Tá em alguns eventos, mas assim, o negócio criou uma proporção. Pra gente, é uma loucura, né? E a gente tem uma super sintonia, estamos juntos aí já há 7 meses.
8 Começou meses. em janeiro, né? Outubro. Dia 5 de janeiro. Não mais. Mais, 10 meses 10 juntos. Em outubro, 10 meses. Eu ia falar que ia fazer um ano, que você falou que a ideia não, veio 10 em meses. outubro do ano passado. Do primeiro evento já faz um ano. Aliás, Olha só que legal. já pra adiantar, eu espero que a gente esteja nessa comemoração de um ano, né? Que acho Com que deve ser uma certeza. comemoração legal. É Vamos verdade. pensar. E é muito interessante essas histórias, porque assim, a nossa história é mais ou menos parecida, né, André? Porque assim, o André, a gente se conheceu num evento de tênis, que ele joga bem tênis, e aí ele foi disputar um campeonato, e eu estava lá, ele passou comigo. Pô, Sérgio, que legal, você tá aqui dentro da Play Tênis e tal. E a gente, pô, eu sou médico, ortopedista, pô, vamos conversar melhor? Beleza, aí depois liguei pra ele, fui na clínica conhecer a clínica dele aqui no Ibirapuera, uma clínica fantástica, muito legal, foi muito bem recebido. Aí a gente conversou um pouco, falei, cara, agora eu quero que você vá conhecer o meu espaço. Aí ele falou, pô, vou ir conhecer. Sérgio, sabe o que seria legal, cara? A gente fazer uns vídeos, né? Porque a gente já tem um trabalho em conjunto, a gente começou a trocar pacientes e tal. A gente viu que os nossos atletas começaram a evoluir super bem, criou uma sintonia. Aí ele chegou na Vila Olímpia, conheceu, sentou na minha frente e falei, cara, eu tenho uma ideia. Né? E não é só fazer um vídeo. Cara, eu tenho uma ideia de um canal. Eu tenho um canal já, ele tá meio parado e tal, e eu penso que, pô, se a gente unir forças, cara, vai ser muito legal a gente levar essa ideia pro tenista amador. E a gente tá E esse parecido. unir forças Foi é isso? muito legal, né? Porque eu falar, a gente uniu força do feminino, a gente uniu muitas mulheres lá, e isso é muito legal. Vai criando uma proporção, né? Uma força. Interessante que a gente não sabe a força, já tô começando a ver isso, porque agora eu entro na Play Tênis, cara, você não tem ideia. Todo mundo já fala comigo, cara, fala tenista, fala tenista. E isso que eu ia perguntar. Como é que ela no círculo, em relação agora à proporção que vocês têm, o que mudou quando vocês abriram o Instagram de vocês, o canal de vocês? Eu acho que a gente começou a trazer muita possibilidade para as mulheres, né? A gente começou a fazer alguns eventos, agora a viagem que a gente... Uniu, então. Uniu. Que era o objetivo Eu acho que principal. uniu. E é legal porque agora a gente vê as mulheres juntas ali. Então as mulheres treinando mais juntas. Eu acho que isso é muito legal. Porque acaba tendo os nichos, né? Não tem jeito. Elas participaram de uma clínica um evento que a gente organizou e tal. E então, para elas também tá sendo super bom, porque tá movimentando. Sim. Então, todo mundo tá curtindo, né? E várias possibilidades, que nem agora essa outra clínica que a gente fez esse final de semana, algumas não puderam ir, então outras já querem ir. Então, tá sendo ótimo para elas, porque a gente chega contando, falando da nossa experiência, ou se não... Quando a gente fez a clínica com o Sareta, daí tira a foto com o Sareta. Foi um evento, na verdade, né? E até te perguntar isso, Van, porque assim, vocês começaram a história, a gente entendeu como vocês se uniram. Mas como foi esse acordo de vocês falarem, vamos montar um Instagram? Mas o que vai ter nesse Instagram? Com quem que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Porque até... Não sei se a gente sabe muito até hoje. Não, porque a intenção, pelo que eu tô vendo, vocês já estão fazendo eventos, viagens, a coisa tá de uma proporção... Não, a Van tinha uma ideia estruturada. Tinha uma ideia assim. Tá bom. Que na verdade, antes, que eu gosto de moda, né? Eu já estava trabalhando, representando uma marca de roupas de tênis para mulheres. Então Legal, eu já estava fazendo isso. E realmente mudou o padrão das roupas das meninas do Círculo Militar. Porque daí elas estão usando a sua roupa, então. As não roupas só das meninas, como dos homens. Dos homens. Total. Porque daí você começa a usar, daí você vai com vestido, com roupa. E agora ali é um desfile de moda. Que elas não repetem e tal. E os homens, nossa. Era péssimo, sabe? Pra ser bem sincero. Mas agora eles começaram a se importar também. Também. Sério, vocês acordaram, vocês vieram jogar de pijama. Que a gente falava, não, pelo amor de Deus, não acredito que você tá com essa roupa. O que é isso, né? Legal. E agora eles estão, sabe? A gente vê que eles estão mais combinando. Você vê que combina a roupa, que presta atenção. Olha só que coisa interessante, né? Começou com uma ideia para mulheres e já chegou a alcançar os homens. Sim. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês já têm alguma história de alguém que já chegou e contou para vocês, poxa, depois que vocês começaram esse movimento aqui, cara, sei lá, eu comecei a sair mais, eu comecei a ter mais vontade de jogar. A gente tem, a da Helena. Nossa amiga. Nossa amiga, a Helena mudou, assim, a Helena a gente... Porque o marido da Helena, ele teve um derrame, né, então, já faz 15 anos, né, assim, mas, e então... Helena, a esposa do Paulo?
Não, é do... Ai, não sei, né? Porque ela só fala... Como que é? Zanella. Ela Paulo só fala Zanella. sobre... você conhece? Conheço, ele foi meu paciente. Então... Ele é do exército, né? Ele era paraquedista do exército. Isso, esse é porque ela só fala Zanella. Zanella, sim. Conheço a Helena, é uma loira super bonita, olhos claros. Sim. Ela tava junto com a gente nessa clínica. Que legal, que legal. E a Helena, a gente já foi no evento lá do São Paulo. Vamos, Helena, vamos junto. Então, mas a Helena começou antes do Tênis e Elas. Não, ela já jogava, só que dela tinha parado. Um dia eu cheguei pra ela e falei, ô Helena, por que você não vem pro clube pra jogar com a gente? Ela tava com lesão, né? Não, porque eu não acordo cedo. Eu falei, Helena. E, Sérgio, eu preciso até pedir uma desculpa aqui, gravada aqui pra elas, porque eu lembro que eu cheguei atrasado demais nesse dia. Elas esperaram 1 hora. Fala disso. Quando eu cheguei, mas elas estavam com um sorriso no rosto, elas estavam com aquela energia gostosa, ficaram com a gente aqui 2h30, então eu só tenho que elogiá-las, porque realmente, assim, elas são pessoas além do canal delas. É impressionante como realmente a gente criou um carinho muito especial por elas, e até desculpa. Mas eu lembro que a gente conversou muito sobre moda, né? Sim. Porque elas mudaram a questão do clube em relação à vestimenta das mulheres, até os homens começaram a entraram na linha também. Vestir melhor. E aí eu lembro do nosso episódio 10, né? Falando de camisa 10, né? Com uma das Haddades, né? Exato. Foi incrível, hein, cara? Foi demais. Sensacional. E foi a Carolina Haddad. Ela é minha amiga, assim, de faculdade, joguei com ela, poxa, joga demais. Ela é dermatologista e ela veio falar justamente do porquê que é tão importante ter a dermatologia dentro do esporte, e principalmente do tênis. Porque o tênis é um esporte outdoor, né? Então você tem a exposição solar constante, você tem a questão do doping, né? Então, para as mulheres que usam maquiagem, que usam produtos, isso pode ser um risco para as atletas. E claro que ela contou um pouquinho do jogo dela com a Bia e de toda a dificuldade que a Bia tinha contra o balão que ela fazia. Foi muito divertido e super informativo. Esse é um episódio realmente para rever novamente. Os avós que sempre começaram a jogar quando jovens, com os amigos, viajando em hotéis, e aí quando tiveram minha mãe e minhas 2 tias, já introduziram tênis na vida, desde pequeno era o esporte da família, eles iam viajar em hotéis, em locais que tinham quadras de tênis, não podia ser qualquer hotel, qualquer lugar, tinha que ter a quadra de tênis. Legal. E aí isso foi passando para nossa geração, e aí quando veio eu, meus irmãos, minhas primas, o tênis já tava com uma super força na família, desde quando a gente eu acho que eu comecei a jogar com 4 anos, nem sei. A gente já começou lá no clube, e aí era o esporte que a gente fazia junto, era o momento dos primos, todos juntos, a gente saía da escola todos os dias, ia pro clube jogar tênis, também era uma forma de socializar com o pessoal do clube, crescer num ambiente esportivo, assim, eu acho que isso foi muito importante na minha família. Minha avó hoje em dia tem 92 anos, até hoje ela joga. Olha lá. Olha. 92 anos. Dá um baile em nós, viu? Caramba, legal. Que legal. Muito E aí a gente falou de longevidade um dia desses, no programa inteiro, E, poxa, 92 anos na quadra jogando. Jogando tênis. É mesmo? E pelo tênis, assim, é o esporte dela. É o que ela mais gosta, assim, de fazer. É o dia da semana que ela acorda animada, vai pro tênis. Sempre alguém tenta ir, uma prima, ou eu, meus irmãos tentam ir com ela pra acompanhar. Que legal. Mas E Andrezão, cara, esse episódio da Carol foi demais mesmo. Além de tudo isso, a gente falou da hidratação, a gente falou de tipo de roupas, né? Ela detalhou pra gente qual é o tipo de roupa mais adequado. E ficou muito claro, né, cara, essa dermatologia, quanto é importante essa especialidade dentro de um esporte outdoor como o tênis. Sim. Show de bola, cara. Aí, saindo um pouquinho da moda, a gente fez um episódio, eu e você, onde nós falamos, cara, da lesão mais comum no tênis. Você lembra disso aí? Ah, lesão muscular. Lesão muscular, cara. A gente falou tudo sobre os tipos de lesão, quais são os tipos de tratamento. Eu detalhei bastante aí sobre como a fisioterapia atua nesse tipo de lesão. E, cara, sim, foi sensacional, porque não só a gente falou disso, como a gente falou também da ciência hoje, das principais evidências
aplicadas hoje no tratamento desse tipo de lesão. Bora ver? Vamos lá. Para prevenir essas lesões. Então, são 3 pontos importantes. O primeiro, planejamento de temporada, ou seja, escolha suas batalhas. E nessas batalhas você tem que ter descanso e preparação para a próxima. A gente está falando de preparação física, técnica e mental. O segundo ponto, fazer uma preparação física adequada. Musculação é muito importante para você ganhar força, mas também incluir um treinamento funcional voltado para o tênis. E o terceiro ponto importante, descanso, então um repouso, boa qualidade de sono e boa alimentação. Esses aspectos são fundamentais para que você consiga evitar futuras lesões musculares. Anotou tudo? Boa. Por fim, importante saber que o músculo, ele é um órgão vivo. Ele é importante. Não banalize a lesão muscular. A gente tem 44 grupos musculares, 40% do nosso peso é de tecido muscular, e ele realmente vai ser determinante para você continuar com o seu esporte. Por isso que ele deve ser cuidado do momento que você se alimenta ao momento que você dorme. Todas as atitudes que você faz, você preserva, constrói, regenera, desinflama seu tecido muscular. E para quem gosta de esporte, treina bastante, ter profissionais que vão te ajudar a ter um músculo mais saudável é importantíssimo. Isso para você durar mais tempo na quadra e você ter uma saúde cada vez. Sérgio, o que eu mais gosto do nosso programa, e aliás foi uma das intenções da gente ter se unido, é que esse trabalho multidisciplinar faz muita diferença até quando a gente entrega esse conteúdo para o nosso ouvinte. E tanto que eu lembro que quando eu falei da parte de cicatrização de tecido, né, que o anti-inflamatório eu não uso para nenhuma lesão muscular, aí tive vários comentários a favor, foi bem legal. E eu que estudo muito essa cicatrização, então saber o que a gente faz para estimular a cicatrização, e aí vem a Physiotraining, o Sérgio ali, para me dar essa capacidade de retorno neuromuscular, cara, isso é uma sinergia muito grande. E é o que a gente quer trazer aqui no programa. Perfeito. E falando em sinergia, a gente teve aqui uma expert, uma psicóloga, a Lízia Prado, além de ser uma tenista, cara, de altíssimo nível. Eu não quero enfrentar ela. O episódio 12, ela trouxe muita, assim, dicas preciosas para quem vive o tênis competitivo. Então ela falou o quanto que é importante conhecer a estratégia do jogo, o que ela usa que deixa ela mais tranquila na quadra, como ela faz o estudo mental do jogo fora e dentro da quadra. E poxa, uma frase pra mim que assim ficou, uma palavra na verdade que ficou assim emblemática: inegociável. Então o tênis pra mim é inegociável. Confere Lízia Prado nesse próximo game. Eu tenho hoje. Porque falta, né, gente? Você e muita gente, Serginho, faz isso. Durante a nossa adolescência, a nossa infância, sei lá, amava jogar tênis, amava tocar instrumentos musicais, amava fazer artesanato. E aí, entra na vida adulta, parece que a gente abandona o que a gente gosta de fazer. Ah, não tem mais tempo, porque tem família. A gente vai arrumando um monte de justificativa, né? Eu brinco que quem não faz, justifica. Então, a gente vai arrumando um monte de justificativa e a gente vai empurrando as coisas. E a gente vai abandonando aquilo que a gente gosta e que dá prazer. Né? Então, você tem que encontrar. A própria psicologia fala, você não vai fazer tudo que você faz, não é o que você vai amar tudo que você faz, né? Você não vai amar tudo que você faz. Mas você precisa, em tudo que você faz, encontrar uma coisa que você ama e que te dá prazer, porque é isso que o corpo vai fazer todos os dias. Fazer você acordar para fazer aquilo que você ama. E o resto, ele já tá alimentado, sabe? Então, você tem que encontrar um prazer no que você faz ao longo do dia. Senão fica muito difícil, né? E baseado nisso. E Andrezão, é uma coisa que a Lízia falou que deu muita repercussão, muitos comentários e curtidas aqui, pessoas que mandando até, enviando para outras, foi sobre os rituais que ela usa para se manter mais calma. Ela deixou muito claro que ela não gosta de conhecer a adversária, isso deixa ela muito irritada e nervosa.
É uma pessoa que se concentra nela mesmo para ter a performance. Cara, foi muito bacana. E aí, falando sobre mentalidade, sobre essas possibilidades e principalmente sobre planejamento, nós tivemos aqui no nosso episódio 13 Patrick Falcão. O cara é um expert em biomecânica, fera, aprendeu lá fora do Brasil um conceito completamente diferente de uma galera que treina o pessoal da NFL, né? Então ficou muito claro pra gente aqui a diferença de um atleta para outro, como que ele lida com essa parte, como que ele avalia e como que ele prescreve treino exatamente com a especificidade que cada atleta precisa ter dentro de quadra, dentro do seu jogo. Galera, confere aí. Cara, eu brinco com os meus atletas e assim, quais são as brigas que você quer, cara? O que você vai comprar esse ano? Você quer jogar campeonato todo final de semana, amigo? Tu tem que ter outra preparação. Difícil, né? Nem o profissional faz isso. O cara joga 2 torneios 2 semanas, mas ele descansa 2 semanas depois. Ele se recupera. E você quer jogar todo final de semana com essa preparação? A galera deslumbra o profissional, mas não faz ideia do que o profissional faz pra estar lá. Sim, exato. E aí acha que é só jogar, e não é. É igual você jogar todos os dias, não é garantia nenhuma que você vai se tornar melhor nisso. Eu gosto da frase, quanto mais você quer, mais você precisa. Ah, você quer fazer uma maratona? Você vai precisar de um time para você chegar na reta final. Ah, eu quero participar de campeonato, começar a jogar primeira classe, TF. Você vai precisar de um time para você manter uma rotina de campeonato. Não tem jeito. Ah, eu quero treinar uma vez por semana tênis e ponto. Tá bom, talvez esse cara não vai precisar de tanto suporte. Uhum. Agora, o cara que vai querer treinar de uma forma com performance, amigo, você tem que ter um time para você. Tem que ter um time gerindo todo esse sistema. Desde o equipamento, a questão de segurança, saúde, tudo isso vai fazer você ter longevidade no esporte. Porque aquele paciente que tem uma lesão, às vezes abandona o que ele ama, o esporte que ele ama. Patrick realmente ele debulhou aqui a biomecânica. A gente fez até aquele estudo de caso clínico no finalzinho, né? Um relato de caso. Acho que talvez tenha sido o primeiro relato de caso de tênis em podcast, em YouTube, que deve ter sido feito. Depois a gente até vai... E avaliado por uma equipe multidisciplinar, um médico, um preparador físico e um fisioterapeuta. E uma paciente nossa. Exato. Pô, muita saúde envolvida. E quando a gente fala das questões que podem realmente tirar o atleta de quadra, é o que ninguém do tênis quer passar. O tenista se preocupa muito mais, doutor, eu vou ficar fora de quadra há quanto tempo, do que, doutor, qual que é a gravidade da minha lesão? Exato. Essa é a preocupação. E aí a gente fez um episódio especial sobre quais são os principais motivos que fazem o tenista ficar fora de quadra. Então a gente falou desde equipamento, estilo de vida, prevenção, preparo físico, suplementação, hidratação. É aquele famoso episódio de várias dicas para você ficar na quadra. Você tem que assistir. Um podcast e o cara falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso o dia todo. A gente vem de uma cultura que o conhecimento é o grande valor. E o cara falou que isso mudou. O grande valor agora é o foco. Por quê? Porque as redes sociais têm tirado muito a nossa atenção. O mundo... E jogou conhecimento. Jogou conhecimento. O mundo tirou muito da nossa atenção. Boa. E a gente perdeu a capacidade de focar as coisas. E isso que você tá falando é exatamente isso, cara. Então agora eu vou jogar tênis. É isso aí. Eu vou focar na minha aula de tênis. Os problemas vão ficar lá fora, eu vou chegar aqui, eu vou me preparar, eu vou aquecer meu corpo, meu cérebro, e vou entrar 100% para minha aula de tênis. É isso aí. E o ser humano está com muita dificuldade de fazer isso. E isso, com certeza, isso aumenta o risco dele dentro da quadra, né? Com certeza. Andrezão, cara, esse episódio foi sensacional, porque ficar longe da quadra é o que nenhum atleta quer, né? Nem pensar. E aí me lembrou, cara, do nosso episódio número 15, nosso Game 15, que é o Rafael Portela. Nossa, esse não quer ficar um segundo longe. Cara, mas foi sensacional, porque é um médico que trabalha com fertilidade, ou seja, dá origem à vida para as pessoas, né?
e não admite ficar longe da quadra. Então o esporte, o tênis, ele explicou muito bem aqui que virou para ele um estilo de vida, né? Necessário para ele ter saúde, bem-estar e ter energia para fazer com que as mulheres tenham filhos. E aí ele deixou um recado muito legal, cara, que é essa nova mudança da WTA, né, de congelar o ranking das mulheres que ficam grávidas, que foi uma mudança muito importante. E a gente bateu muito na tecla também, cara, dessa evolução, né, dessa medicina regenerativa, dessa recuperação que ele fazia em relação às lesões dele. E também, quando a gente fala de fertilidade, ele deixou muito claro quando que a mulher realmente deve congelar óvulos. Vamos conferir aí? Me apaixonado e me dedicado por proporcionar a maternidade e a paternidade, o que realmente me mudou como um profissional em buscar excelência em performance, em todos os marcadores de performance que um laboratório deve ter, foi fazer com que ninguém mais precisasse passar por isso. E se passasse, que fosse só uma memória. Que fosse aquele momento que, claro, você vive, ele dura para sempre, naquela janela. Mas que ele ficasse para trás. Que, como elas mesmo dizem, que elas tivessem um arco-íris depois dessa tempestade. Então, eu acho que lidar com isso foi o que me mudou como profissional. Como eu achava que eu ia ser o melhor profissional que eu podia ser para viver a alegria do filho das pessoas. E, na verdade, o que me fez o melhor profissional que eu poderia ser foi ter que ser o análogo dessa dor, assim, desse tipo de dor. Chegar ao outro lado da mão. Foi isso que acabou com a emoção. E falou, se alguém pisar no meu laboratório, esse é o melhor laboratório em termos de performance que essa pessoa... E o Rafa, Sergião, ele é um cara intenso, cheio de energia. Ele até veio aqui e falou, poxa, eu vivo mais do tênis do que trabalho, né? E apesar que ele trabalha em uma das maiores empresas de embriologia, né? A Mater Prime, e aqui, assim, essa energia que ele tem me lembrou de Letícia Okamoto. Grande amiga, hein? A nutricionista que veio aqui com aquela base da medicina chinesa, da medicina contemporânea, colocou essas várias vertentes da nutrição moderna que a gente tem, trouxe o diagnóstico de língua, yin e yang, o que tem a ver com a escolha dos alimentos, com o tratamento que ela faz nos pacientes, o quanto de tenista que ela trata e as coisas simples, né? Carboidrato, gordura, proteína, a matéria-prima que faz o tecido muscular ficar cada vez mais resistente e com menos lesão. Então, sem dúvida, é uma aula sobre nutrição que você precisa conferir. Fazer o transvaginal não tinha mais nada. Depois de, foi o que, umas 8 sessões que eu fiz, né? E eu falei assim, olha, tá vendo, né? Às vezes a gente tem que ficar inconformado com alguma coisa para buscar solução por você mesmo. Né? Porque às vezes você vai ouvindo as opiniões e você vai ficando naquela e você não busca a solução. Né? Então, para mim, isso daí também foi um episódio que me fez observar que não é só, às vezes, né, na medicina tradicional, né, na alopatia, que a gente consegue ter o resultado. A gente precisa abrir mais ali, né, o nosso leque de tratamentos para a gente conseguir também ter um resultado para a nossa saúde, porque eu sempre falo, como é que você se vê daqui a 10, 15, 20 anos? Você nunca se vê doente, você se vê saudável, né, criando os filhos, né, não sei, tendo neto, alguma coisa assim. Então, a gente tem que pensar, né, no nosso futuro, na nossa saúde. Então, e a gente precisa o quê? Trabalhar agora. Pra gente ter tudo isso. Plantar agora, né? Plantar agora. Sergião, foram 17 episódios, muita dedicação nossa, né? A gente quis trazer convidados que realmente fizessem a diferença para os nossos ouvintes. E, assim, eu acho que esse time que a gente trouxe aqui, a gente falou de cada assunto que envolve a quadra, que muitas vezes as pessoas acham que tênis é aquilo que vê ali na tela. Pega a raquete e sai jogando. Vamos comentar sobre o jogo.
E olha o quanto que tem por fora do tênis e o quanto as pessoas, cada personalidade que a gente trouxe aqui, tem para contribuir de questões pessoais, profissionais, de questão de saúde. Então, o nosso core desse podcast, ele é justamente uma ferramenta para trazer ciência, saúde, performance e longevidade para os nossos atletas, independente do nível e de quando começou no tênis. Show de bola, Andrezão. E assim, né? Obrigado a todos que acompanharam todos os episódios. A gente também, eu entendo que olhando lá para trás pro nosso primeiro episódio para hoje, a gente também evoluiu muito, né? Como hosters, como entrevistadores, né? A gente tá numa evolução constante e cada vez mais sintonizados. E os convidados, eles vieram escolhidos a dedo mesmo, né? Que é o nosso propósito desse programa, que é realmente trazer saúde, informação para o tenista, para os profissionais de saúde, para quem nos acompanha, para quem gosta de esporte de raquetes como nós, somos apaixonados por isso. A gente tem trazido aqui pessoas de cada vez mais alto gabarito para essa informação que seja mais de qualidade possível. E a gente nesse primeiro semestre aqui, né, 17 episódios, eu estou muito feliz. Agradeço a cada um de vocês os comentários, os likes, o compartilhamento, que é muito importante pra gente. A gente não fica pedindo aqui, né? Sim. A gente entende que se você realmente gostou de coração, clique lá no coraçãozinho. E se você acha que os episódios nossos fazem sentido para alguém, compartilhe com esse alguém, com os grupos de tênis, que isso vai fazer muita diferença ao longo do nosso trabalho. Então, é isso aí, Sérgio. E se você perdeu algum desses 17 episódios, confira aqui na nossa playlist. Eu e Sérgio desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês tenistas e para a família de vocês, que seja um 2026 com mais saúde, mais prosperidade e, sem dúvida, mais tempo na quadra. Show de bola, pessoal. Obrigado por nos acompanhar, por compartilhar. Que Deus abençoe vocês com um Natal maravilhoso e com um 2026 excelente. E a gente se encontra lá nas quadras. Valeu, André! E fala, tenista! Valeu!